Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Estamos juntos aqui para um dia muito especial com o pastor Jaime Moura, que vai estar falando um pouco aqui, um pouco mais, na verdade, sobre a escatologia, sobre os tempos dos fins. Em primeiro lugar, pastor, seja bem-vindo, que Deus abençoe esse canal maravilhoso. A Bíblia fala, o nome já diz, né? É a palavra de Deus se comunicando com as pessoas. Tudo bem, pastor? Estamos aqui para mais uma live. Pastor, eu gostaria aqui de início aqui agradecer as pessoas que estão se inscrevendo lá no canal, a Bíblia Fala, né? Teve um aumento significativo essa semana, então a gente gostaria de agradecer, o sinal que o pessoal está gostando, mas agora que nós estamos deixando o canal assim com aparência melhor, e daqui para frente a gente vai começar a fazer mais live e fazer mais pregação, porque eu nem comecei a pregar ainda. Amém. Amém. Muitas coisas estão por vir, né? Tem até aquela Então, por canção vir, tem aqui. muita coisa aí que estão por vir, muita coisa dentro da escatologia e dentro de estudos bíblicos também, né? Amém. Glória a Deus. Isso é importante, levando a palavra de Deus. Pastor, nós ficamos de falar, na verdade, um pouco mais sobre a questão, de uma figura apocalíptica, né? Conhecida, como anticristo, né? Anticristo. Por que essa terminologia e quem é essa figura? Então, o anticristo, para a gente entender essa palavra anticristo, se usa muito também um termo técnico, né? Técnico, para nominar sobre o anticristo, sobre ali o sonho de Daniel 2, dos quatro grandes reinos que haveria de emergir nos últimos tempos. Mas para a gente entender mesmo o início da figura do anticristo, a gente tem que voltar lá para o livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 14 e 15, aonde Deus foi o primeiro a revelar a figura do anticristo, quando Deus chama Eva e promete que Eva teria um descendente. E fala que também a serpente teria um descendente. Agora, a gente tem que analisar que, no caso, a serpente ali, ela era uma representação de Satanás. Então, não era a serpente que ia ter um descendente, mas quem teria um descendente seria o próprio diabo. E nós entendemos que essa profecia dos dois descendentes, o descendente de Eva e o descendente de Eva, o descendente da mulher, né, vamos dizer assim, da mulher, que essa é a terminologia que a gente usa, o descendente da mulher e o descendente da serpente, essa profecia que foi revelada por Deus, foi o próprio Deus que revelou a figura do anticristo. É por isso que, quando as pessoas tentam associar o anticristo a um sistema, o anticristo não é um sistema, o anticristo é uma pessoa literal. Tanto o descendente da mulher é literal, como o descendente da serpente também é literal, é uma pessoa. É uma pessoa. No livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, isto é, o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Então, veja bem, é uma pessoa, não é um sistema. E aí, o anticristo, quando a gente vai ver como que ele aparece, o apóstolo Paulo fala da aparição do anticristo no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. O apóstolo Paulo fala, a igreja de Tessalônica, ela estava preocupada com a segunda volta de Jesus. Parece que nós não temos essa preocupação hoje, mas lá
há 2000 anos atrás, a igreja já estava preocupada com a segunda volta de Jesus. E qual a mensagem que Paulo traz para a igreja? Paulo traz uma mensagem assim: olha, vocês não ficam preocupados, porque não será assim como? Sem que antes aconteça a manifestação do homem do pecado e do filho da perdição. Homem do pecado, então veja bem, não é um sistema, é um homem do pecado, filho da perdição, que esse é o anticristo. E ele vai, no 2 Tessalonicenses 2:9, ele fala, ó, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, é segundo o poder de Satanás. Assim como Jesus veio de forma misteriosa, nós podemos dizer assim, porque na concepção do descendente da mulher, na concepção de Jesus, não teve a participação do homem, ele foi gerado diretamente pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que ele seria gerado pelo Espírito Santo de Deus e seria chamado Filho do Altíssimo. Então, é isso que o apóstolo Paulo fala lá também, que a vinda do anticristo, ele seria segundo o poder de Satanás. Segundo o poder de Satanás, ele seria segundo o poder de Satanás. É bem emblemático, é um mistério, mas o anticristo também é um homem. Entendi, pastor. E esse poder que vai ser dado, né, o Satanás é um poder para ele fazer o quê, pastor? Então, pastor, eis aí uma boa pergunta, né? Eu teria que pegar até a minha Bíblia aqui, lá em Apocalipse, capítulo 13, vamos ver se nós achamos rapidinho aqui. Aí, aqui em Apocalipse, capítulo 13, vamos ver aqui. Capítulo 13. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre o seu chifre 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como leão. E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então a Bíblia fala aqui que o dragão, quem é o dragão? O dragão é o diabo. E aí a Bíblia fala que o diabo lhe deu o seu trono e deu grande poder. Agora aí, pastor, nós temos que entender aonde que está o trono do diabo. Então, para mim, para a gente entender aonde está o trono do diabo, eu tenho que ir temos que ir para o Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ver aonde que está o trono do diabo. Vamos ver. Ceia, Filadélfia. Na carta às 7 igrejas, nós temos aqui, nós podemos ver aonde está o trono do diabo. Deixa eu ver aqui. Já tira. Deixa eu pegar o início aqui, pastor. Capítulo 2. Na outra Bíblia eu tenho tudo marcadinho. Aqui mas vamos lá. Sardes. Não sei, não era isso. Então, o trono de Satanás, ele está na igreja de Pérgamo. Na igreja de Pérgamo, né? Que ali a Bíblia fala que está o trono de Satanás. Eu não estou conseguindo ver aqui. Quarto segundo, Filadélfia, sete igrejas. Ali as sete igrejas do Apocalipse? Sete igrejas, é a igreja de. Eu não sabia que você ia tocar nesse tema, porque a gente tem que entender bem aonde está o trono de Satanás aqui na Terra. Ela está na igreja
Vou ver se eu... É a igreja de Pérgamo, pastor. Sim, sim. Irei para ver e a sua cabeça um ver. Isso é para provar que a gente não tem nada combinado. Exatamente. A igreja de Pérgamo. E diz aqui, ó. E a igreja de Pérgamo diz aqui. E ao anjo, Apocalipse 2, capítulo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto é, diz o Amém, que tem a espada de dois fios. E eu sei as tuas obras, onde habitas, que onde está o trono de Satanás. Então, o trono de Satanás, ele está na igreja de Pérgamo. Aí, aonde que fica a igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo, ela fica em Istambul, na Turquia. Então, ali está o trono de Satanás. E é esse trono que a Bíblia fala que o dragão deu para o seu filho anticristo, para a besta, que emerge do mar. Então, é esse trono, pastor. E O o, trono de Satanás está lá. E ele vai dar esse trono para o seu filho, o anticristo. o governo que é que o anticristo vai exercer, eu trago duas perguntas. A primeira pergunta, ela é mundial? E a segunda, ela vai durar muito tempo? Não, ela dura pouco tempo, pastor. A própria Bíblia fala lá em Apocalipse 17 que é bom que dure pouco tempo. Ela vai durar pouco tempo. Na minha visão escatológica, ela dura 3 anos e meio só. Ela é mundial, ela é universal, sim. Ela é universal, vou te explicar por quê. É lógico que a gente não pode dizer que vai atingir com precisão os 4 cantos da Terra, mas ela é um governo mundial, porque nós estamos analisando, principalmente nesses últimos dias que nós estamos atravessando, a reedição da Torre de Babel. O que é a reedição da Torre de Babel? A reedição da Torre de Babel é a globalização. Se a gente analisasse um governo a nível mundial há alguns tempos atrás, isso seria impossível. Mas com a tecnologia que está avançando muito nos nossos dias, hoje já é possível nós termos um governo mundial através da globalização. Porque se a gente for analisar, todo o poder hoje, ele está sendo centralizado no poder jurídico. Nós temos, por exemplo, né, o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo que faz as leis, ele está praticamente em extinção. Ele está dando lugar ao poder judiciário. Então, o anticristo ele vai ter um governo mundial. Ele vai governar sobre 3 pilares: sobre a economia, sobre a religião, né? E sobre a economia, sobre a religião e sobre o poder político. A política, a religião e a economia. Essas aí serão as 3 áreas que o anticristo vai governar. E vai ser um governo universal, pastor. A própria Bíblia fala que ele fez com que aqueles que não têm a marca da besta não vai poder comprar e não vai poder vender, né? E nós estamos caminhando para uma moeda única, para uma moeda digital, né? As pessoas hoje já podem, não é só a Bíblia, mas a gente pode usar para comprovar esse fato, mas as pessoas podem acessar lá a internet e pode ver a nova moeda que vai ser implementada esse ano ainda, no ano 2024, que é o Drex, que o nosso ministro da Fazenda vai implementar. Nós já temos hoje o Pix, né? Que tudo está sendo transferido para um dinheiro digital, para uma moeda digital. O dinheiro físico, o papel físico, ele está praticamente em extinção. Eu sou um pequeno empresário, tenho uma loja, e hoje todas as transações comercial que eu faço na minha loja já é 70% no Pix, 10% no cartão e 20% com dinheiro físico. Então, praticamente,
a moeda física está em extinção, nós estamos entrando já numa nova moeda. E todas as pessoas serão controladas por essa nova moeda. O anticristo ele vem já no, vamos dizer assim, no momento da escatologia do fim mesmo, né? Próximo ao fim mesmo de todas as coisas. Ah, qual que é, pastor, o sinal, né, que nós temos hoje mais forte que ou aconteceu ou que pode acontecer ainda, que realmente nós já estamos no período do fim? Bem, a gente tem vários sinais, né? O primeiro sinal, pastor, o primeiro sinal que nós podemos comprovar que nós estamos no tempo do fim é o retorno da nação de Israel em 1948. Porque a Bíblia fala num período gentílico. O período gentílico ele começou 606 anos em antes de Cristo, com a invasão a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, né? Nabucodonosor invade Jerusalém e a partir dali Deus revela um sonho no livro de Daniel 2 para Nabucodonosor que haveria de emergir sobre o mundo quatro grandes reinos: Babilônia, né? Os medos e os persas, a Grécia e o Império Romano. Esses seriam os últimos quatro reinos mundiais. Não, depois desse, não haverá mais governo humano na Terra, porque em Daniel 2,44 a Bíblia diz assim: nos dias desses reis, Deus vai estabelecer um reino que jamais será destruído. E quem vai ser quem vai reinar, que aí já entra o milênio, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que vai estar reinando. Mas então, a nação de Israel, ela é o grande sinal do final dos tempos. Por quê? Porque Jesus fala lá em Mateus 24, ele fala da figueira. E ele fala que não passaria essa geração sem que tudo aconteça. Qual geração? A geração do retorno de Israel à sua pátria. Nós sabemos que Israel ficou disperso 2000 anos, disperso. E ele só voltaria depois que terminasse o tempo do gentio. E o tempo do gentio profeticamente, 2000 anos. Nós encontramos ali no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 25, a Bíblia fala no tempo do gentio. Então, o gentio, ele teria um tempo. Ele tem um tempo. A igreja, ela tem um tempo. Está profetizado também lá em Oséias, que a Bíblia fala em relação a Israel, depois de 2 dias para Deus é 2000 anos. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Então, depois de 2 dias, aquele que fez a ferida iria curar a ferida novamente. Então, qual a ferida que Deus fez? A ferida foi a dispersão, né? A dispersão, ela é um hospital para que Israel pudesse ser tratado dos seus pecados, da sua idolatria. E eles ficaram dispersos quase 2000 anos. E no ano de 14 de maio de 1948, eles retornaram e foram reconhecidos como uma nação novamente. No livro de Isaías, no capítulo 66, no versículo 8, a Bíblia diz assim: quem viu coisa igual? Poderia nascer uma nação num só dia? Aí diz assim: mas Sião esteve de parto e já deu a sua luz. Qual a luz que Sião deu? A luz dos filhos de Israel que retornaram no dia 14 de maio de 1948. Então, ali nós podemos entender que ali começou a finalizar o tempo dos gentios. E pode ver que a igreja hoje, pastor, ela está praticamente anônima na Terra. Hoje, quem está em evidência na mídia, falada, escrita e televisada, é Israel. Haja vista a guerra que Israel está travando lá com os palestinos, Israel está dia e noite na mídia, sendo falado Israel, 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 Israel. Ninguém se fala em igreja mais, ninguém está preocupado com a igreja mais.
Então, por quê? Porque o tempo da igreja praticamente acabou. Praticamente acabou. Deus não trata com dois povos. Deus tratou com o gentil até agora e Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel. Vai ser a restauração da nação de Israel. Então, isso é um prenúncio do fim. A partir do dia 14 de maio de 1948, nós entramos na reta final do final dos tempos. É o interessante aí, para quem não sabe, que tem um brasileiro que foi muito importante para isso, né? Que foi um brasileiro que presidiu, né, nessa época, essa reunião na ONU, A Assembleia da ONU foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, isso Oswaldo mesmo. Aranha, que muita gente fala que o Oswaldo Aranha deu o voto Minerva. Ele não deu o voto Minerva coisa nenhuma, ele só presidiu, ele só É, presidiu a reunião e é lógico, teve o seu aval, né? Ele teve uma grande importância na restauração do Estado de Israel. amém. Pastor, o anticristo, ele é um instrumento de Satanás ou ele é o próprio Satanás? Não, ele é o filho de Satanás. Ele é o filho, porque, ó, veja bem, pastor, é, eu tenho uma visão escatológica meio diferente, eu não comecei a pregar ainda, porque, por exemplo, existe a doutrina da Trindade. Sim, Pastor, Trindade não existe. A Bíblia fala, nós somos monoteístas. Nós somos de Abraão surgiram três religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E nós temos que ser, por essência, monoteísta. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz assim: ouve Israel, o seu único Deus. Então não tem dois ou três deuses, só tem um Deus só. Só um Deus só que existe. Agora, Deus tem um filho e Deus tem um espírito, depois nós vamos falar sobre isso. Deus tem um filho e Deus tem um espírito. Mas Jesus mesmo fala isso lá em João 17:3. Vamos ver se nós achamos aqui, rapidamente, João 17:3. O que Jesus diz lá? Não é eu que estou dizendo, e tem vários textos da Bíblia que nós podemos discorrer. Vamos ver aqui, João. João capítulo 17, versículo 3, na oração de Jesus, que ele vai dizer? 17:3. Olha, veja bem, isso daqui é uma base para a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz assim: aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. E aí diz aqui: e a vida eterna é esta. É Jesus que está falando, não é o pastor Jaime que está falando, não. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, só, a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Deus é o único Deus, não existe politeísmo, não existe, só existe um Deus. Agora, Deus tem um filho e Deus tem um espírito. Voltando no caso do anticristo, o anticristo, ele é o filho do diabo, ele não é, ele é a personificação do diabo. Tal filho, tal pai, tal filho, né? Aquilo que Jesus falou para os discípulos, que eles, depois de quase 3 anos e meio de pregação, eles perguntaram: Senhor, basta, né? nós já estamos praticamente pronto. Mostra-nos o Pai e está tudo bem. Aí Jesus falou: mas como? Mostra-nos o Pai. Eu estou há tanto tempo com vocês. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Entende? Então, é isso. Nós temos o DNA do nosso Pai. Nós estamos praticamente igual ao nosso Pai. Então, o anticristo, ele não é um sistema, ele não é o diabo, ele é o filho do diabo. Agora, o diabo tem um trono aqui na Terra, como nós já mostramos, e o diabo vai transferir esse trono para o filho dele. Como Deus também vai transferir o trono para o seu filho. A Bíblia fala lá em Filipenses 2, pelo fato
diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Mas se humilhou até a morte e morte de cruz. E por esse fato de ter se humilhado, não ter o desejo de usurpar o trono do pai dele, a Bíblia fala que Deus lhe dará um nome que se dobrará, todo o joelho se dobrará ao nome de Jesus, em adoração a Jesus. Por quê? Porque Deus ele está recebendo adoração através do seu Filho, Jesus Cristo. Deus lhe deu um nome que todo o joelho vai se dobrar, e Deus vai ficar satisfeito com isso. Então, o diabo também, ele vai transferir todo esse poder dele, ele vai transferir para o filho dele, que é o anticristo, que é o filho dele, pastor, é o descendente da mulher, que nós lemos lá no capítulo 3, 14 e 15 de Gênesis, que é o filho dele, pastor, filho biológico mesmo, filho biológico, filho biológico, não tem outra coisa a se dizer, é filho biológico. Assim como Jesus é filho biológico de Deus, ele será filho biológico do diabo também. Entende? E o diabo, pastor, ele domina todos os reinos aqui da terra. Se a gente for lá para Lucas, capítulo 4, ele mostra para Jesus todos os reinos desse mundo. Ele fala, ó, tudo isso me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Então, ele pediu que Jesus se prostrasse e adorasse ele, não, em outras palavras, né? Não precisa você ir lá, morrer na cruz, tanto sacrifício, tanta dor, basta que você me adore aqui e eu transfiro para você esses reinos, porque isso me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Ninguém deu nada para ele, ele usurpou de Adão, quando ele levou Adão ao pecado, e ele passou a ser o príncipe desse mundo. Jesus não negou isso. Jesus disse assim, aí vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho a ver com ele. Então o diabo passou a ser o príncipe desse mundo. Ele mostrou para Jesus todos os reinos da terra. Num momento, num segundo, numa fração de momento de segundo, ele mostrou todos os reinos da terra. E ele falou, olha, basta que você me adore e eu vou te dar esses reinos. Jesus recusou. Afasta de mim, Satanás. Só a Deus adorarás e só a ele prestará culto. Por quê? Porque o diabo, ele tem uma obsessão, ser adorado, ser adorado. No livro de Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12, ele fala que ele subiria mais alto do que as estrelas, seria semelhante ao Altíssimo, seria como Deus, e lá ele estabeleceria o seu trono, né? Acima das estrelas. Só que quando a gente vai o livro de Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 7, a Bíblia fala que houve guerra no céu e Satanás foi expulso, ele e os seus anjos. E aí a Bíblia fala assim, alegrai-vos ao céu, porque o acusador dos nossos irmãos não está mais aqui. Mas aí a Bíblia faz uma advertência, ai dos que habitarem na terra, porque o diabo desceu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando ele leva Adão, ele seduz Adão a pecar, Adão e Eva, né? Ele seduz Adão e Eva a pecar, ele passou a controlar o domínio dessa terra, ele passou a ser o príncipe dessa terra. Jesus não negou isso, Jesus falou assim, ele é o príncipe desse mundo, ele domina sobre todos os reinos e está em aliança com Satanás. Mas como, pastor Jaime? Isso vem lá do evento da Torre de Babel, do livro de Gênesis, no capítulo 11, quando Nimrod foi induzido por Satanás. Satanás é um enganador de primeira categoria. Ele induz Nimrod a se levantar contra Deus e a criar um reino ali na Torre de Babel, era o objetivo de Satanás. Era uma cidade, uma torre pagã e um nome sérvio. A cidade são os reinos que nós temos hoje, são as nações. A torre é a religião pagã que nós temos hoje, é o politeísmo, é a crença em vários deuses. Tirou a adoração do Deus verdadeiro, do único Deus, para um politeísmo, onde se adora vários deuses. E o diabo, num determinado momento, ele fez uma terceirização dessa adoração. Mas depois ele vai transferir para o anticristo e depois ele mesmo
vai tirar essa adoração de todo mundo e vai requerer para ele essa adoração, de volta para ele essa adoração. Que a Bíblia fala que fez com que seja morto todos aqueles que não adoram a besta e a sua imagem. Mas ele domina sobre os reinos, porque ele mostrou os reinos para Jesus. Ele falou, tudo isso aí é meu. E se a gente for lá o livro do Salmo, no Salmos número 2, a Bíblia mostra lá que realmente os reinos estão amotinados, estão ajuntados contra Deus e contra o seu filho, contra o Messias. Amém, pastor. Que maravilha, que enriquecedor. E eu queria agradecer a todos que têm acompanhado a gente até esse momento. E aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam nesse canal, compartilhe essa palavra. Vai lá no Instagram do pastor, vai estar aqui na descrição o Instagram dele. Aqui também vai estar as redes sociais tudo certinho para você fazer as suas perguntas para as próximas reuniões que nós vamos ter aqui junto nas próximas entrevistas, tá bom? Pastor, suas considerações finais. Então, pastor, parece que o meu celular, o número do meu celular, vai ser disponibilizado também no canal, né? Eu Sim, não sei se vai ser disponibilizado. Então, as pessoas que estiverem alguma dúvida, poderá me ligar que a gente vai atender. Algumas perguntas também lá no Story, lá, eu até já pedi perdão, porque eu não respondi, acho que 5 perguntas, que eu estava em viagem, foi muito corrido no mês de dezembro. Mas nós queremos dizer que nós estamos à disposição, tanto pelo Story para responder as perguntas, né, que forem feitas, e também nós podemos atender as pessoas pelo celular também, sem problema nenhum. As pessoas podem me ligar, aí a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm. É lógico que ninguém sabe tudo, pastor. Ninguém sabe tudo, sim, porque a sim. Bíblia ela é uma fonte inesgotável. Ela é uma fonte inesgotável. Eu respeito muito meus colegas de ministério, aqueles que trabalham com a escatologia, porque a escatologia ela é diferente, ela é um chamado dentro do chamado. É muito difícil, você só entende por revelação. Eu estou aí há 40 anos já trabalhando com escatologia, né? Mas eu tenho o meu ponto de vista, diz que em cada ponto de vista há a vista de um ponto, né? Eu tenho o Uhum. meu ponto de vista sobre a escatologia, a gente ouve os outros colegas também, mas a gente não pode concordar com tudo que está sendo pregado aí, principalmente nessa questão aí de que o anticristo é um sistema. O anticristo não é um sistema, eu já provei aqui que o anticristo é uma pessoa. Tá certo, tá certo. Gente, obrigado. Obrigado mesmo por estar aqui com vocês. É um prazer. E até a próxima, tá bom? Um grande abraço. Que Deus abençoe e fique na paz. Até mais. Paz, Deus abençoe.